Olá, amados ouvintes, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Tenhamos um ótimo domingo, que sejamos todos abençoados neste dia. Amém? Aleluia, Jesus, glória a Deus. Vamos ler a continuação da palavra de Deus, do capítulo 27, nós estávamos, né, irmãos? De Gênesis. Vamos lá. Isaac abençoa Jacó. E aconteceu que, como Isaac envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele disse: Eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco e sai ao campo. Apanha para mim alguma caça e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo, para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai, que falava com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me uma caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos. Eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. Levá-los-á a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo e eu homem liso. Se por acaso meu pai me apalpar, eu serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz. Vai e traze os cabritos. E buscou-os e trouxe a sua mãe, que fez um guisado saboroso como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço. E depois deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste, levanta-te agora, assenta-te e come minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: Como é isto que tão cedo achaste, filho meu? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus o mandou ao meu encontro. E disse Isaque a Jacó: Chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Então se chegou Jacó a Isaque, seu pai, que o palpou e disse: A voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto as suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão, e o abençoou. E disse:
És tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: Eu sou. Então disse: Faze-me chegar isso perto de mim, para que coma da caça do meu filho, para que a minha alma te abençoe. E aproximou dele e comeu. Trouxe-lhe também vinho e o bebeu. E disse-lhe Isaque, seu pai: Ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou e o beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e a abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações, se curvem a ti. Sê Senhor de teus irmãos e os filhos da tua mãe se encurvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos sejam os que te abençoarem. A bênção de Esaú. E aconteceu que, acabando Isaque de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaque, seu pai, veio Esaú, seu irmão da caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe a seu pai, dizendo: Levanta-te, meu pai, e come da caça do teu filho, para que me abençoe a tua alma. E disse-lhe Isaque, seu pai: Quem és tu? E ele disse: Eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque de um estremecimento muito grande, e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e trouxe para mim? Eu comi de tudo antes que tu vieste e já o abençoei, e ele será abençoado. Esaú, ouvindo as palavras do seu pai, gritou com grande amargura e disse ao seu pai: Abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: Veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: Não é seu nome justo. Justamente Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou, a minha primogenitura me tomou, e agora me tomou a minha bênção. Disse mais: Não reservaste para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: Eis que eu tenho posto sobre o Senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servo, e de trigo e de mosto, e tenho fortalecido, que te fareis, pois agora, meu filho. E disse Esaú a seu pai: Tens uma só bênção, meu pai. Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque, seu pai, e disse-lhe: Eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos céus, dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecera, porém, que, quando te libertares, então sacudirás o seu jugo do teu pescoço. A ameaça de Esaú. O ódio e odiou Esaú a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: Chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó, meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, e ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: Eis que Esaú, teu irmão, lhe consola a teu respeito, se consola ao teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te. Retira-te para Labão, meu irmão, em Harã,
e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão, e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós, ambos num mesmo dia. E disse Rebeca a Isaque: enfadadas estou da minha vida por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me desviará a vida? Para que me servirá a vida? A fuga de Jacó. E Isaque chamou a Jacó, abençoou-o e lhe ordenou, dizendo: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Levanta-te e vai a Padan-aram, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmão de tua mãe. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, te faça frutificar e te multiplique, para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão, a ti e a tua descendência, para que em herança possua a terra de tuas peregrinações, que Deus deu a Abraão. Assim enviou Isaque a Jacó, o qual foi a Padan-aram, a Labão, filho de Betuel, a Ramuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e de Esaú. Vendo, pois, Esaú que Isaque abençoara a Jacó e o enviara a Padan-aram para tomar mulher dali para si, e que, abençoando-o, lhe ordenara, dizendo: não tomes mulher das filhas de Canaã. E que Jacó abençoara a seu pai, a sua mãe, e se fora a Padan-aram. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, irmão de Nebaiote. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã. A visão de escada em Betel, da escada em Betel. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e viu uma escada erguida na terra, cujo topo tocava nos céus, na qual os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava no topo dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e a tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-ão ao ocidente e ao oriente, ao norte e ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores. Depois te farei por tornar a esta terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. Acordando, pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta
é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por travesseiro e pôs por coluna e derramou azeite em cima dela e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade antes era Luz. E Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, se me der pão para comer e veste para vestir, e eu empastornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó chega a Harã. Então pôs-se Jacó a caminho e foi à terra do povo oriente. E viu um poço no campo e 3 rebanhos de ovelha que estavam deitados junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos, e havia uma grande pedra sobre a boca do poço. E ajuntavam ali todos os rebanhos, e moviam a pedra de sobre a boca do poço, para dar de beber às ovelhas, e tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço no seu lugar. E disse-lhe Jacó: meus irmãos, de onde sois? Disseram: somos de Harã. E ele lhes disse: conheceis a Labão, filho de Naor? E disseram: conhecemos. Disse-lhe mais: está ele bem? E disseram: está bem. E aquela é Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. E ele disse: eis que ainda é pleno dia, não é tempo de ajuntar o gado. Dai de beber às ovelhas e ide apacentá-las. E disseram: não podemos, até que todos os rebanhos se ajuntem. E tornavam a pedra de sobre a boca do poço, para que demos de beber às ovelhas. O encontro de Raquel. Estando ele ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porque ela era pastora. E aconteceu que, vendo Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, chegou Jacó e revolveu a pedra de sobre a boca do poço, e deu de beber às ovelhas de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou a Raquel e levantou a sua voz e chorou. E Jacó anunciou a Raquel que era irmão de seu pai e que era filho de Rebeca. Então ela correu e anunciou a seu pai. E aconteceu que, ouvindo Labão as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro e abraçou-o, beijou-o e levou-o à sua casa. Ali contou Jacó a Labão todas estas coisas. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu o meu osso e a minha carne. E ficou com eles um mês inteiro. Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, hás de servir de graça? Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, e o nome da mais velha era Leia, e o nome da menor Raquel. Leia, porém, tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa à vista. E Jacó amava a Raquel e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é
que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem. Fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Rebeca, e estes lhe pareceram como poucos dias, por muito que o amava. Labão engana Jacó. E disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me case com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar e fez um banquete. E aconteceu à noite que tomou Leia, sua filha, e a entregou a Jacó, que se deitou com ela. E Labão deu sua serva Zilpa a Leia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã Jacó viu que era Leia, pelo que disse a Labão: Por que me fizeste isto? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: Não se faz assim na nossa terra, que a menor se case antes da primogênita. Cumpre-se a semana desta, então te daremos também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que me servires. O casamento com Raquel. E Jacó fez assim e cumpriu a semana desta. Então lhe deu por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bila por serva a Raquel, sua filha. E entrou também a Raquel e amou também a Raquel, mas mais do que a Leia. E serviu com ela ainda outros 7 anos. Vendo, pois, o Senhor que Leia era desprezada, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Os filhos de Jacó. E concebeu a Leia e deu à luz a um filho, e chamou-o Rubem, pois disse: Porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Porquanto o Senhor ouviu que eu era desprezada, e deu-me também este, e chamou-o Simeão. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Agora esta vez se unirá meu marido a mim, por 3 filhos lhe tenho dado. Por isso chamou-o Levi. E concebeu outra vez e deu à luz a um filho, dizendo: Esta vez louvarei ao Senhor. Por isso chamou-o Judá, e cessou de dar à luz. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó: Dá-me filhos, se não morro. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse: Estou eu no lugar de Deus, que te impediu o fruto de teu ventre? E ela disse: Eis aqui minha serva Bila, entra a ela para que ponha filhos sobre os meus joelhos, e assim receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher a Jacó, e Jacó entrou a ela. E concebeu Bila e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso chamou-o Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. E disse Raquel: Com grandes lutas de Deus tenho lutado com minha irmã, também venci, e chamou-o Naphtali. Vendo, pois, Leia que cessava de ter filho, tomou também a Zilpa, sua serva, e deu a Jacó por mulher. E deu Zilpa, serva de Leia, um filho a Jacó. Então disse Leia:
vem uma turba e chamou a Gade. Depois deu Zilpa, serva de Leia, um segundo filho a Jacó. Então disse Leia: para minha alegria, porque as filhas me deram por bem-aventurada, e chamou de Aser. E foi Rubem nos dias da ceifa de trigo, e chamou mandrágoras no campo. E foi Rubens nos dias da ceifa de trigo, e achou mandrágoras no campo, e trouxe-as a Leia, sua mãe. Então disse Raquel a Leia: ora, dá-me das mandrágoras de teu filho. E ela lhe disse: é já pouco que hajas tomado meu marido? Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Então disse Raquel: por isso ele se deitará comigo esta noite pelas mandrágoras de teu filho. Vindo, pois, Jacó à tarde do campo, saiu-lhe Leia ao encontro e disse: a mim entrarás, porque certamente te aluguei com as mandrágoras de meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Leia, e concebeu, dando à luz a um quinto filho. Então disse Leia: Deus me tem dado ao meu galardão, pois tenho dado minha serva ao meu marido. E chamou-os Issacar. E Leia concebeu outra vez e deu a Jacó um sexto filho. E disse Leia: Deus me deu uma boa dádiva. Dessa vez morará o meu marido comigo, porque lhe tenho dado 6 filhos. E chamou a Zebulon. Depois teve uma filha, e chamou-a Diná. E lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a tornou fértil. E ela concebeu à luz a um filho e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. O acordo de Labão. E aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixe-me ir de volta ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelos quais te tenho servido, e ir-me-ei, pois tu sabes o serviço que te tenho feito. Então disse Labão: se agora tenho achado graça aos teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: determina o teu salário, que te darei. Então lhe disse: tu sabes como te tenho servido e como cresceu o teu gado comigo, porque o povo que tinha antes de mim te aumentou em grande número, e o Senhor te tem abençoado do meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? E disse ele: que te darei? Então disse Jacó: nada me darás. Se me fizeres isto, tornarei a apacentar e guardar o teu rebanho. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e os salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim testificará por mim a minha justiça no dia de amanhã, quando vieres o meu salário, estiver diante da tua face. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negros entre os cordeiros será tido por furtado.
Amém. Ficamos até aqui, amados irmãos. Terminamos no capítulo 15, no capítulo 30, versículo 34, tá bom? Amanhã nós continuaremos pela graça do Senhor. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.